aqui desejar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria poder estar aqui nessa noite, fazendo uma palavra e louvando a Deus também. Estou aqui com o Gelé, com o Renato, e a gente vai iniciar esse culto com uma oração e depois a gente vai fazer uns louvores e dar continuidade com a palavra e fazer um encerramento. Então, se você que está nos vendo agora, estiver acompanhando, é uma honra, uma alegria a gente poder estar junto, longe, porém juntos, através desse canal de comunicação. Pai, eu quero te louvar por poder estar junto com os meus irmãos, Senhor Deus, e poder, Senhor Deus, te louvar com liberdade, Pai. Eu coloco aqui diante do Senhor, Deus, tudo que há de acontecer nessa noite, Pai, os louvores, a palavra, Deus. Eu entrego diante do Senhor, Deus, e peço que venha edificar as nossas vidas, Pai. Venha, Pai, ser firmado, Pai, nesse alicerce que o Senhor um dia começou, Pai, a estabelecer sobre as nossas vidas, Pai. Um alicerce da fé, Deus. Construindo, Senhor Deus, em nós, Senhor Deus, ó Pai, um ser, um novo homem parecido com o Senhor, ó Pai, semelhante ao Senhor, Deus. Obrigado pela obra que o Senhor começou. Obrigado, Pai, pela fidelidade demonstrada até o dia de hoje, Pai. Obrigado, Deus, porque, ó Pai, nos sentimos muitas vezes constrangidos, Senhor Deus, com a Tua fidelidade, Pai. E te louvamos, Senhor Deus, porque, ó Pai, a gente mesmo em muitos momentos, Senhor Deus, a gente se acha, Senhor Deus, ó Pai, que não é merecedor, que não é digno, Pai. Mas o Senhor, ó Pai, nos pagou as nossas vidas, comprou as nossas vidas com alto preço. E o Senhor, ó Pai, nos fez dignos, Senhor Deus, do Teu reino, Pai. Então eu te louvo por isso, Pai. Obrigado, Pai, por nos fazer merecedor, Pai. Obrigado, Pai, por nos encorajar, Pai. Obrigado por nos fortalecer. Obrigado por transformar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus, o único digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Criador do céu, o Rei do universo, poderia encontrar qualquer outro lugar para morar. Para morar. O Criador do céu, o Rei do universo, poderia encontrar qualquer outro lugar para morar. Para morar. Mas escolheu a mim, escolheu a mim. Eu sou sua obra-prima. Quero te hospedar, tua presença revelar. Fruto do meu amor me transbordar. Deixou seu lugar e me veio habitar.
deixou o seu lugar, em mim veio habitar. O Criador dos céus, o Rei do universo, poderia encontrar qualquer outro lugar para morar. Mas escolheu a mim, e escolheu a mim. Eu sou sua obra-prima. Eu quero te hospedar e tua presença revelar. E do teu amor me transbordar. Deixou o seu lugar, em mim veio habitar. Espírito deixou o seu lugar, em mim veio habitar. Espírito deixou o seu lugar, em mim veio habitar. Meu coração é teu, 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 meu coração é teu. Meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu. Meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu. Deixou o seu lugar, em mim veio habitar. Espírito deixou o seu lugar, em mim veio habitar. Espírito aleluia. Glória a Deus.
acende em nós paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Queremos viver pra teu louvor, derrama tua glória, derrama tua glória, o fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama o teu poder, o teu amor em Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Aleluia, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, Senhor, que podemos ter mais uma vez em Tua presença, Deus. Senhor, que possamos estar aproveitando esse momento, Pai, para pegar o máximo possível, Pai, do que o Senhor tem para nós, ó Pai. Prepara, Senhor, tudo que tem de bons para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Conduz essa palavra de hoje, ó Pai. Senhor, coloca a mão, Pai, sobre o pastor Tadeu, ó Pai. Deus, que a palavra dele venha nos confortar nesse momento tão difícil, ó Pai, que estamos atravessando. Que eu creio que tudo tem um propósito, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço, te agradeço. Amém, ó Deus. Deus.
céus, te dou tudo que sou, Deus. Eu já posso ver algo lindo que tu tens pra mim. Eu não entendo, mas eu confio. Minha vida está nas mãos do Criador dos céus. Te dou tudo que sou, Deus. Eu já posso ver algo lindo que tu tens pra mim. Te dou tudo que sou, Deus. Eu já posso ver algo lindo que tu tens pra mim. Eu vou subir a montanha com as mãos para o alto. Eu vou subir a montanha com as mãos para o alto. Eu vou subir a montanha com as mãos para o alto. Eu vou subir a montanha com as mãos para o alto. Eu vou subir. Glória a Deus, Pai. Renato, senta aqui, tá? Irmãos, boa noite. A paz, que alegria poder estar aqui e poder compartilhar essa palavra com cada um de vocês. Se você estiver com a Bíblia, seria interessante você acompanhar, né? De repente essa Bíblia digital no teu celular, mas aí fica difícil de você manusear e ver esse estudo, né? Então pega a tua Bíblia mesmo em papel e acompanha comigo. A gente vai estar lendo um texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. É um momento muito interessante, onde o povo de Israel, depois daquele período longo, de cerca de 400 anos que se encontraram cativos, presos no Egito, trabalhando como escravos, eles foram libertos e passaram um processo de cerca de 40 anos caminhando pelo deserto, porque Deus aí teve que fazer de certa forma, tratar o coração do povo, trabalhar no coração do povo e fazer com que o povo, assim que eles adentrassem na Terra Prometida, eles pudessem ter coragem, fé, perseverança, porque não ia ser fácil. Por mais que fosse uma promessa, ela tinha algo a ser feito da parte de Deus e tinha algo a ser feito pela parte do homem. Deus, ele faz a parte dele, porém tem a parte que a gente tem que fazer. Um acordo, né, um voto, ele envolve duas partes e sempre tem aqui um que faz uma coisa e outro que faz outra. E algo interessante é que quando o povo adentra ali na terra, o povo perde a sua maior liderança, que era Moisés. Moisés morre e Josué assume no lugar de Moisés. E logo que Josué assume, ele é encorajado por Deus, ele tem ali um momento com Deus maravilhoso. E aí eu estava preparando essa palavra e me veio algo interessante, que quando a gente está lendo no livro de Hebreus, capítulo 11, onde fala dos heróis da fé, são citados vários homens antes de Moisés, e nesse período de 40 anos, onde o povo teve no Egito, teve no deserto, não é citado ninguém nesse período. Então teve ali antes de Moisés, foram citadas várias pessoas, e depois de Moisés aparece ali o nome de o povo que teve fé, e o povo que conseguiu destruir a cidade de Jericó por fé, a palavra de Deus fala. Então fala que o povo foi o herói da fé, e também cita na sequência
que Raabe também ela é colocada nesse herói da fé também, como uma mulher que teve fé, que acreditou em Deus, que mesmo sem ser da linhagem, mesmo sem ser, ela simplesmente acreditou em Deus, ela foi e o que ela fez? Ela protegeu alguns espias israelitas que estavam ali para sondar Jericó, pesquisar como é que se encontrava Jericó. Então, se você abrir comigo ali no livro de Josué, capítulo 2, a gente já vê algo interessante. 2:1. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Dormiram ali não significa que eles dormiram com ela. Eles dormiram ali, eles ficaram naquele ambiente, provavelmente deveria ser uma estadia, ou provavelmente tinha alguns lugares, eles ficaram ali, eles não se contaminaram, eles não se envolveram com o povo no que diz respeito à parte carnal, eles simplesmente foram espiar, observar. E olha o que diz o versículo 2. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Provavelmente a casa de Raabe deveria ter ali alguns lugares que hospedavam pessoas. O rei escuta, o rei manda mensageiros ali e fala: Raabe, qual que é? Tem gente aí que... O que está acontecendo aqui? E aí acontece algo interessante, que vem aqui, versículo 4. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Então ela dá a notícia aos mensageiros. Os caras estiveram aqui, mas quando teve que fechar a porta aí de Jericó, quando tive que fechar um estabelecimento, essa galera partiu e eu não sei para onde eles foram. Versículo 6. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. Sabe uma coisa interessante aqui? Raabe e todo o povo de Jericó e todo o povo daquela planície de Canaã, todo mundo escutava, cerca de 40, 50 anos, o processo que Deus começou a trabalhar no povo, de libertar o povo israelita dos egípcios, de abrir o mar vermelho, de alimentar o povo com pão. Então aquilo não era algo que a gente pode se dizer assim, desconhecido do povo de Jericó. As proezas de Deus, os milagres de Deus, a fidelidade de Deus, ela era ouvida, ela era notória diante de todos os povos e todos os reis daquela região. E Raabe sabia que aqueles homens estavam ali, e Raabe sabia quem era o Deus desses homens. E Raabe sabia o poder do Deus desses homens. Porque ela tinha escutado que a maior nação daquela época tinha sido derrotada por esse Deus. O Egito tinha sido derrotado. O faraó tinha sido derrotado. Então era algo que vira e mexe estava no ouvido, vira e mexe o pessoal, pô, esse povo não pode chegar do nosso lado, esse povo não pode chegar aqui. Enfim, esse Jericó estava aqui e os israelitas estavam aqui. Só que nesse momento eram 2 que só estavam espiando, fazendo uma observação geral. Versículo 7. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após ele. Versículo 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Então Raabe foi lá no telhado, foi lá onde esses homens estavam escondidos nos canos de linho, e foi falar com eles. E versículo 9 diz assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Então Raabe coloca
perante aqueles 2 espias e fala assim, ó, tá todo mundo apavorado. Aqui em Jericó tá todo mundo, amedrontado. Todo mundo sabe que vocês estão perto e todo mundo está temeroso, todo mundo está, como diz aqui a palavra aqui, fala assim, estão desmaiados, estão desanimados, estão desestimulados, estão desencorajados. Muitas coisas que a gente pode observar hoje, quantas famílias, quantas pessoas, quantos jovens, quantas pessoas que estão com seu psique, com a sua saúde mental debilitada, questionando um monte de coisa, pensando um monte de coisa, os índices de aí aumentando dessa Covid, mas ao mesmo tempo que isso acontece algo paralelo, um desemprego, um temor de falta de dinheiro, um temor de que as pessoas não vão ter o que comer no dia de amanhã, enfim, muitas coisas acontecendo. Aqui na igreja, nós começamos um trabalho para ajudar, inicialmente, famílias da igreja com cestas básicas, e depois a gente conseguiu estender isso para a comunidade em geral. E no primeiro mês foi bem leve, era cerca de 2, 3 cestas por dia. Chegou ao ponto da gente, em vez de abrir 5 vezes por semana, nós começamos a abrir 2 vezes por semana, porque a demanda era muito pouca. Porém agora, nesses últimos 15, 20 dias, a demanda tomou uma proporção sem controle. E você conversa com as pessoas, eu tive essa oportunidade ontem que a gente fez um cadastro das pessoas que estavam necessitadas, e arrebenta o coração da pessoa mais firme, mais fria do mundo, ninguém aguenta. E alguns dos relatos as pessoas falaram, poxa, eu nunca pedi na minha vida. E eu não tenho o que comer em casa. E aí você fica falando, meu Deus do céu. Ontem pela manhã, quando eu cheguei aqui, tinha cerca de 60, 70 pessoas esperando por alimento. Eu vi alguns relatos por aí de outras cidades, onde o negócio está fora do controle. Pessoas precisando, o que os governos, prefeituras, governos estaduais, projetos de assistencialismo têm feito, não tem alcançado a todos, ou se tem alcançado, ainda falta. Eu quero falar que é um momento para a igreja ser um pouco mais, menos egoísta, a igreja ser mais envolvida com essas causas, ser mais sensível, mais amorosa, mais atenta às coisas que acontecem ao nosso lado. E essa mulher, voltando para o texto, ela fala assim, eu bem sei que Deus deu a terra para vocês. O coração de todos nós está desanimado, desmaiado. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Esses 2 reis aqui, assim que o povo passou pelo Mar Vermelho, eles se depararam com esse rei, o rei de Seom e de Og. E Moisés, ele fala, ele manda uma mensagem, ó, deixa a gente passar, a gente só quer passar no meio de vocês, e a gente vai para o lugar que a gente está indo, a gente só vai passar. E esses 2 reis impediram, simplesmente falaram, vocês não podem passar por aqui. E aí Deus orienta eles guerrearem com esses reis. E Deus dá vitória a Moisés e aos judeus, aos hebreus. E o que acontece? Eles destroem. Eles passam e já fica marcado ali que o Deus era com aquele povo. Deus tinha livrado do faraó. Deus tinha livrado do rei de Seom e de Og. Enfim, isso estava ali nos ouvidos. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou os nossos corações, e a ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus de cima dos céus e embaixo da terra. Ó, eu vou falar para você uma coisa aqui. Essa mulher aqui, quando ela fala isso, ela já está convertida. Ela já está diante de Deus, porque ela fala assim, ó, o vosso Deus é o Deus de cima dos céus e é o Deus debaixo da terra. Ela simplesmente, ela tá afirmando que Deus é o Senhor.
ela está confessando que Deus é o Senhor. E aqui ela entra num processo que até eu coloquei aqui, né? Aqui ela manifesta a fé dela. Rabi manifesta a fé dela nesse momento. E o pouco que ela ouviu a respeito de Deus já gerou fé no coração dela. E quando ela se encontra com aqueles que professam a mesma fé, ela fala do vosso Deus, né? Fala assim, o vosso Deus é o Deus de cima dos céus e embaixo da terra. Mas ela já cria, ela já sabia quem era o Deus, já sabia o poder, já sabia, enfim, virtudes, propósitos desse Deus. Inclusive, se a gente for abrir no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, quem que aparece lá? Raabe, fala assim, abre comigo, deixa marcado aqui e vai comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Olha o que está escrito na Bíblia. Hebreus 11, 31. Diz assim, pela fé, Raabe, a meretriz, em outras palavras fala a prostituta, não pereceu com os incrédulos. Ela não morreu com os incrédulos. Então, significa que ela tinha fé. Tá? Então, ela não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela acolheu aqueles espias, ela protegeu aqueles espias, mas antes dela liberar aqueles espias para ir embora, ela vê a oportunidade de se tornar alguém do povo de Deus. Ela vê a oportunidade para se tornar participante daquelas virtudes, participante daquele Deus, das promessas daquele Deus, da graça daquele Deus, do amor daquele Deus, do poder daquele Deus, e ela faz uma proposta aos espias. Então, assim, só uma coisa interessante que é essa fé dessa mulher. Tá? Ela manifestou a fé antes mesmo dela ser parte lá do povo. Ela manifestou a fé dela. Versículo seguinte, diz assim, versículo 12. Agora, pois, jurai-me. Então ela pega e faz uma proposta agora aos espias e fala assim, agora jurai-me. E até coloquei aqui, o que é um juramento? É quando você faz um acordo com a pessoa. É quando você se compromete a cumprir algo, a fazer algo, e vira e mexe tem uma contrapartida, né? E, às vezes tem a pessoa também, ela se compromete a fazer algo com você, outras horas não. Outra hora é você que faz um juramento, você que se compromete com algo, ou alguém que se compromete com algo por você. 2,12. Agora, pois, Josué 2,12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai e dar-me um sinal certo. Então ela faz uma proposta para aqueles homens. Eu fui bondosa com vocês, eu fiz beneficência para vocês, eu protegi vocês na minha casa e eu quero que vocês se comprometam a fazer beneficência comigo, a fazer bondade comigo. Versículo 13. De que dareis, então assim, dai-me um sinal de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, como tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Raabe, nesse momento, ela sabia que Jericó, aquela cidade fortificada, ela seria invadida em um determinado tempo pelos israelitas. Até aquele momento ela sabia. E quando existia esse processo de invasão, ele era um processo, pode-se dizer, avassalador, era destruidor. O povo que perdia, ele era praticamente destruído tudo, dizimado tudo. E o povo de Israel estava prestes a entrar sobre Jericó. Então ela pega e faz esse juramento, pede esse juramento, vocês me livram, vocês protegem a minha casa, vocês protegem a minha vida, meus irmãos, vocês se comprometem com isso. E aí vem aqui o versículo 14. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciares este negócio. Ou seja, a sua vida está protegida, porque a gente vai dar a nossa vida em favor da vida de vocês, até que vocês não denunciem esse negócio. Então, você não fofoca para ninguém, não fala para ninguém. Continua ainda no capítulo 14. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade.
Então os israelitas estavam ali, a gente vai retribuir a beneficência, a gente vai retribuir a bondade e a gente vai manifestar a fidelidade sobre a tua vida. Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, portanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Versículo 16. Disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelos vossos caminhos. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Aqui tem um ponto interessante. O versículo 15 e 16, Raabe dá uma direção. Fica esperto. Quando vocês estiverem fugindo agora, descendo pela corda, esconda na mata, ficam 3 dias aí, espera o povo voltar, fazer toda a sua caçada, e quando eles terminarem de entrarem de novo em Jericó, vocês pegam e seguem para o caminho de vocês. Acabou isso aí, os espias acataram isso bem, de uma forma bem como um conselho, e aí vem o versículo 17, que aqui tem algo interessante. Antes dos espias descerem de Jericó, eles ainda eles fazem não uma contrapartida com aquele juramento que eles tinham falado, mas eles alertam Raabe. Raabe, tem algumas coisas que se não acontecerem a gente não vai cumprir. E aí vem aqui versículo 17. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio vermelho à janela por onde fizeste nos descer. Então a primeira coisa que eles falam assim: Raabe, você tem que deixar uma corda vermelha sobre essa janela. Se a gente chegar aqui e não tiver essa corda vermelha, a gente se encontra desobrigado de cumprir o que a gente está tratando hoje aqui. Aí fala aqui, é um fio vermelho, janela onde fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo o teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Então, se teu pai, se tua parentela estiver aí no pátio da cidade, se a tua parentela estiver fazendo compra, se a tua parentela estiver em qualquer lugar que não seja a tua casa, se um deles morrerem, nós estamos, esse sangue não está sobre nós. Não vamos ter culpa sobre o que nós tratamos se essas pessoas morrerem fora da sua casa. Versículo 19. E agora vem o terceiro ponto. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Terceiro ponto. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, ou seja, o que a gente acordou aqui agora, se você deixar isso escapar, se você falar para alguém, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Então eles falam para Raabe: Raabe, coloca a corda vermelha. Raabe, protege as pessoas na tua casa. Raabe, não fala para ninguém o que a gente tratou. Se alguma dessas coisas não for cumprida, nós nos sentimos desobrigados. Porém, se você cumprir tudo isso, aí vem aqui o versículo 21. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata, o cordão vermelho, à janela. Então, assim que os espias desceram, a primeira coisa que ela fez, ela não sabia quando que ia ser a invasão, ela não sabia se seria uma semana, em um mês, alguma coisa. Eles desceram, ela vai, já põe aquela corda vermelha sobre a janela, ela deu o primeiro passo. O segundo passo seria proteger as pessoas sobre a sua casa. E o terceiro passo seria não falar nada para ninguém do que ela tratou. E aqui tem algo que é interessante. O detalhe que foi acordado entre eles. Eles fizeram um voto um ao outro. Eles fizeram um juramento um ao outro. E isso é algo que hoje, naturalmente, tem até um termo, que muitas vezes as pessoas usavam, o fio do bigode. Quando você fala uma coisa no bigode, você sustenta aquilo que você fala, independente de você ter prejuízo ou não, você sustenta aquilo que você fala. E antigamente era assim. Hoje não. Hoje você tem que pegar um papel, assinar. Além de assinar, tem que carimbar no cartório e tem que registrar. E além disso, tem que ter 2, 3 testemunhas. E
Eu posso falar, o negócio ainda vai para um juízo, vai para instâncias e o negócio demora até o negócio tomar um desfecho, que é uma dor de cabeça. Mas eu quero falar que Deus conta comigo e com você. Eu vou usar esse termo. Deus conta no fio do bigode. Deus acredita. Se a gente dá um voto, se a gente faz um acordo com Deus, se a gente faz um juramento a Deus, Deus leva muito a sério isso. Deus, nas suas promessas que Ele fez para nós, fez para o seu povo, fez para a humanidade, Ele vai cumprir todas. Todas Ele vai cumprir. Ele não vai deixar de cumprir nada. Porém, como que nós, muitas vezes, lidamos com isso? Como que nós, hoje, numa situação que nos encontramos, cerca de 60, 70 dias, tudo fechado, uma atmosfera pesada, uma atmosfera que leva as pessoas a uma incredulidade, leva as pessoas a uma reflexão profunda, leva as pessoas a desconfiar de tudo e de todos. Como dar uma palavra? Como sustentar algo que eu votei? Como sustentar algo que eu acordei? É por Deus, irmãos. É por Deus que isso acontece. Deus espera que eu e você venhamos diante de juramentos, diante de votos, diante de compromissos que a gente fez com Ele, diante de compromissos que a gente fez com o nosso próximo, diante de votos que a gente fez com Ele, votos que fizemos com o nosso próximo, votos que fizemos conosco mesmo. A gente consiga cumprir, a gente se esforce para colocar em prática isso. Juramentos que a gente fez, a gente honra esses juramentos. Sabe, uma coisa interessante, hoje a humanidade é muito superficial. Dificilmente alguém se compromete a fazer algo com alguém. Dificilmente alguém se compromete a uma parceria. A gente vê isso dentro de uma estrutura, às vezes, eclesiástica de igreja. As pessoas, às vezes, estão dificilmente se envolvendo, dificilmente se dando ao seu tempo. Esses dias eu passei uma situação muito legal na minha vida. Eu fui no mercado, comprei um peixe, daqui a pouco passei não foi na Raito, foi lá no Sumidouro, tinha um mercadinho de material de construção, e eu fui comprar uma pecinha pequena, um redutor de pressão para colocar no chuveiro. E aí eu fui, comprei o redutor, e a primeira vez que eu fui, a moça me deu o redutor, uma irmã lá me deu o redutor. Me deu, a dona falou, esse aqui é baratinho. Só que daí passou 2, 3 dias, eu tinha que botar em outro chuveiro. E eu fui lá comprar, só que daí eu fiquei com cara de pedir de novo, né? E não tinha. Mas daí o rapazinho foi lá e conseguiu achar um, e não era nem a moça que tinha atendido. Ele falou, é R$1 e sei lá, alguma coisa. E eu ficava passando o cartão, não tinha dinheiro, não tinha nada. No carro não tinha nada, no lugar nenhum não tinha nada, na carteira. Pô, fui passar no cartão. E eu fiquei assim, mas depois eu fiquei com vontade de falar, depois eu passo aqui e pago, mas também não gosto de fazer isso. Aí tinha uma pessoa que estava do meu lado, uma pessoa humilde, e a pessoa falou, eu pago o seu negócio. Deixa que eu pago. Cara, fiquei assim, falei, Deus, bom, obrigado. Obrigado por... Cara, eu fiquei todo constrangido, e aí eu saí dali e falei, Deus, eu quero retribuir para alguém que precisa, seja o que for, eu quero retribuir, Deus. Me coloca numa situação para poder retribuir, Deus. E eu fiz um voto com Deus, eu fiz um acordo com Deus naquela situação, porque eu vi que foi algo de Deus ali. E pedi para Deus abençoar aquela vida, enfim. E eu só sei que 2, 3 dias depois eu fui numa outra loja, que eu fui trocar um material que eu tinha comprado. Eu tinha comprado uma torneirinha, a marca estava errada, e eu fui comprar essa. E eu cheguei lá, aí tinha um rapazinho, jovem, com uma furadeira, e não tinha a chave de desrosquear a broca tinha quebrado, o cara também não tinha. Ou se o cara tinha, o cara não queria emprestar. Tá aquelas pessoas, pô, mas você, puxa, eu preciso tirar isso aqui, aí eu estava com todas as minhas ferramentas no carro, porque eu estava indo fazer uma manutenção na casa de um amigo meu. E aí o cara falou, eu falei assim, cara, deixa eu só comprar o que eu vou pegar aqui, você vai no meu carro, eu solto isso para você. Eu tinha certeza que tinha ferramenta no carro. E aí quando eu peguei e fui,
paguei minhas coisas, ele foi comigo no carro, e eu fui manusear lá. Cara, não achei, não sei o que, daqui a pouco eu achei. E eu não achei uma, eu achei duas peças daquela que você descospeia parafusadeira, aumenta ou diminui o parafuso onde trava a broca. E aí eu peguei e dei uma para ele. E o rapazinho ficou feliz da vida, E eu vi que aquilo que eu tinha votado, aquilo que eu tinha feito um juramento com Deus 2 dias antes, 3 dias antes, Deus me deu a oportunidade de manifestar, de ser bondoso, de ser complacente com uma vida que estava precisando de algo. Sabe, irmãos, Deus quer isso do seu povo. Deus, independente de você ser abençoado primeiro, para depois ser abençoado, Deus quer que eu e você, venhamos ter iniciativas de ser abençoadores. Deus espera do seu povo um povo que seja generoso, um povo que seja bondoso, um povo que divida, um povo que compartilha, um povo que olha com amor o seu próximo. Deus espera isso de mim e de você. E aqui, voltando aqui para esse contexto, né, uma coisa interessante, porque a gente já vai estar encerrando, mas quando a palavra fala que aqueles espias falam que a gente quer que esteja uma corda vermelha, essa corda vermelha, ela tinha uma simbologia muito grande para os judeus. Eles, cerca de 40 anos antes, quando eles saíram do Egito, Deus deu uma direção a eles, para eles passarem sobre os umbrais da porta, com o sangue de um cordeiro. Tinha uma marca que simbolizava proteção. E essa marca foi a mesma simbologia que os espias orientaram sobre a vida daquela prostituta. Deixa essa corda vermelha aqui, deixa esse pano vermelho aqui. Isso aqui vai dizer que aqui vai estar protegido. E você sabe o que aconteceu? A gente não precisa abrir, mas no capítulo 6, versículo 17, 22 e 25, ali fala da destruição de Jericó e da salvação de Raabe e de toda a sua família. Isso depois você dá uma lida aí. E tem um outro detalhe interessante que também fala, em Mateus capítulo 1, versículo 5, fala da Raabe, ela casou com um judeu depois e ela fez parte da genealogia de Jesus. O nome Raabe se encontra lá em algumas gerações antes de Jesus. Ela foi aceita, ela foi introduzida. A fé dela fez com que ela viesse a ser agregada dentro do povo de Deus. Sabe, irmãos, não importa o que uma pessoa fez, não importa o que uma pessoa faz hoje. Se essa pessoa tiver fé em Deus, se essa pessoa buscar Deus de todo o coração, Deus vai aceitar ela, Deus vai receber ela. Às vezes muitas vezes temos resistência a receber um político que foi corrupto, uma pessoa que teve uma vida envolvida com tráfico, uma pessoa que já praticou crimes, uma pessoa que já roubou, nós temos resistência a isso. E eu peço que Deus quebre essas resistências do teu coração, porque uma pessoa convertida, ela é aceita por Deus. Uma pessoa arrependida, ela é aceita por Deus, e ela deve ser aceita pelos filhos de Deus também. Aproximando, trazendo para próximo, mostrando afeto, carinho, dedicação, encorajando essa vida a não retroceder mais. E uma coisa interessante, Raabe fez parte da genealogia de Deus. Então, assim, que esse sangue do Cordeiro possa estar sobre a tua casa todos os dias, sobre a tua vida todos os dias. Quando também ele fala aqui, né, se você descumprir o que você falou, se você quebrar o voto que você falou, irmãos, eu quero finalizar essa palavra falando sobre um detalhe de votos. Deus, ele fala em Eclesiastes, se você puder abrir comigo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia. Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos
o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Irmãos, muitos, às vezes, têm a tendência a se comprometer com algo por causa da emoção, se comprometer com algo, ou com alguém, ou com Deus, por causa de foi estimulado, será incentivado por outras pessoas. Enfim, fazem votos não de uma forma serena, não de uma forma pensada, não de uma forma onde foi orado, foi colocado diante de Deus, foi compartilhado. Muitas pessoas chegam no altar, às vezes fazem votos, casais fazem votos, e numa primeira crise, numa segunda crise, aqueles votos eles se desfalecem. Eles são quebrados. E algo que era para ser eterno, ele simplesmente termina. Então, assim, o que significa fazer um voto a Deus? Ou fazer um voto a alguém? Eu até coloquei, na essência, fazer um voto a Deus ou fazer um voto a alguém o Senhor vai fazer a parte dele, a parte X, e eu vou fazer a parte Y. Não é troca. Mas um casamento, você faz um voto, outro faz um voto, cada um tem a sua missão. Quando a gente faz um voto a Deus, Deus já fez o voto dele. O voto dele são as promessas dele. O voto dele são os cumprimentos que vieram até hoje, de várias promessas que já se realizaram e outras que vão se realizar. Uma delas é a salvação. Outra prática para o dia de hoje, aqueles que têm comunhão com Deus, têm paz no coração, é uma promessa de Deus. Deus faz a parte dele, o X. E nós temos feito a nossa parte? Se só uma parte cumpre, eu quero falar que esse voto que a gente fez, ou a gente está redondamente enganado, ou a gente está querendo enganar alguém. E eu quero te falar uma coisa, irmão. Quando a palavra fala que melhor é que não votes do que votes e não pague, a Bíblia está falando. Eu até coloquei, faça votos de acordo, faça votos e acordos que sejam regados de oração, regados de conselho, antes de você proferir e falar, eu me comprometo com você de fazer tal coisa, diante de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu me comprometo a amá-la, honrá-la, respeitar. Qualquer que seja o seu voto, antes de você dizer, antes de você falar, antes de você verbalizar isso diante de testemunhas, ou só, tenha convicção do que você está fazendo. Tenha certeza do que você está fazendo. Rega isso com oração. Compartilha com pessoas que possam te ajudar com conselhos. Isso vai te dar uma clareza, uma firmeza, uma convicção que esses votos vão ser sustentados até o último dia da sua vida. Quer em um casamento? Quer em algo que você falou para Deus? Quer em algo que você falou para o teu próximo? Deus nos fortalece a cumprir esses votos que são feitos de uma forma serena, equilibrada. Coloquei aqui, cuidado com os votos e acordos que desagradam a Deus. Deus, se eu ganhar X, se eu for promovido, Deus, se tal coisa acontecer na minha vida, isso é barganha. Isso é barganha. A gente não pode ser condicionado a receber para devolver. São votos mal intencionados. São votos que de repente não acontecem do jeito que você quer. Naturalmente, eu quero falar que a tua fé fica até estremecida, irmão. Então analisa o teu coração. Analisa o profundo do teu coração. Já vi gente falar, não, se Deus me der tal mulher, eu vou servir a Ele como missionário. Ah, se Deus me der um emprego X, eu vou dar 30% de dízimo. Ah, não, se Deus me fizer tal coisa, eu vou servir a Ele o resto da vida. E as coisas, quando não aconteceram da forma que a pessoa idealizou, imaginou, as pessoas tiveram reações carnais, reações frágeis, reações de uma pessoa com uma fé frágil. Cuidados com os votos onde só você se dá bem.
Cuidado com os acordos, onde só você se dá bem. Cuidado. Analisa o teu coração. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não vote. Na dúvida, não dê tua palavra. Na dúvida, não faça acordo com ninguém. Não faça. Agora, se você fizer um voto, Deus quer te dar força para você cumprir. Nesses dias onde muitos estão em casa, parados, onde muitas coisas estão numa velocidade devagar, eu creio que é um tempo bom para a gente refletir muito sobre a nossa vida espiritual, sobre o que a gente tem feito para Deus. Para Deus. Sobre o que a gente tem feito para o nosso próximo. Sobre o que a gente tem feito para a geração que está vindo atrás da gente. Sobre o que a gente tem feito para a geração que está na nossa frente. Eu queria te levar a refletir. O que você tem feito para a igreja? Eu não estou falando igreja semear. Eu estou falando igreja de Cristo. O que você tem feito para o reino de Deus? Recentemente uma pesquisa saiu e muitas pessoas colocaram, inclusive estava no topo da lista, com 35%, a prioridade das pessoas, da sua grande maioria, 35% dos que foram entrevistados, quando tudo voltasse ao normal, eles gostariam de voltar à igreja. Frequentar a igreja. Eu quero te convidar a fazer um voto diante de Deus. Eu vou voltar diferente, Deus. Eu quero ser igreja agora, Deus. Eu quero manifestar o teu reino agora, Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. A glória sejam dadas ao Cordeiro, a honra, a glória sejam dadas ao Cordeiro. Santo, santo é o Senhor, Deus sublime, Pai de amor, soberano e fiel. Santo, santo é o Senhor, Deus sublime, Pai de amor, soberano e fiel, que me guarda, me ensina, me guia, sustenta e conforta o meu coração, que me guarda, me ensina e me guia, sustenta e conforta o meu coração. A glória, a honra que sejam dadas ao Cordeiro, a honra, a glória sejam dadas ao Cordeiro, a honra sejam dadas ao Cordeiro. Imagine Deus olhando para cada um de nós. Imagine Deus tendo uma história para cada um de nós. Imagine Deus esperando você falar para Ele: eis-me aqui, Deus. Quantos dias Deus esteve te esperando? Quantos dias Deus ficou na palavra esperando você abrir a palavra para Ele falar com você?
Quantas vezes Deus ficou esperando para tomar um café com você e uma oração? Sabe, irmãos, cada momento que a gente se aproxima de Deus e se envolve mais com Deus e medita mais nas coisas de Deus, Deus vai colocando sonhos, Deus vai colocando desejos, Deus vai fazendo com que a gente pense mais nas coisas dEle, no reino dEle. Deus vai fazendo com que eu e você se venha se comprometer mais com as coisas dEle. Deus vai nos encorajar a fazer votos que venham fazer com que o reino dEle cresça, com que vidas se acheguem diante dEle. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir para você, nesses dias, reflita, pense no que Deus gostaria que você estivesse fazendo. E aquilo que você perceber que Deus está te conduzindo, aquilo que você perceber que Deus está te impulsionando, aquilo rega em de oração, compartilha com alguém. E no tempo certo, faça um voto com Deus. Deus, eu vou ler a Tua palavra todo dia, Deus. Deus, eu vou estar lendo a Tua palavra mais, Deus. Eu vou estar orando mais, Deus. Deus, eu vou me compadecer, Deus. Eu vou visitar o orfanato dessa cidade, Deus. Deus, eu vou, Senhor Deus, no asilo, Deus. Deus, todo dia eu vou tirar uma cesta básica, todo mês uma cesta básica para dar para aqueles que necessitam, Deus. Deus, eu vou ajudar uma criança, Deus. Eu vou ajudar uma família que necessita, Deus. Deus, eu vou ajudar um missionário que está no campo, Deus. Tem tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. E eu tenho certeza que Deus vai te direcionar você e a mim a fazer o melhor, fazer aquilo que está tendo necessidade. Então eu quero orar nesse momento. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque Raabe, Senhor Deus, ó Pai, ela foi um exemplo, Senhor Deus. E ela, Senhor Deus, naquele juramento que ela fez com os espias, Deus, naquele voto, Deus, naquele acordo, Pai. Oh, Deus, ela cumpriu a parte dela, os espias cumpriram a parte deles, Senhor Deus, e ambos foram salvos, Deus. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor abraçou aquela mulher, aceitou aquela mulher, Deus, mesmo com os erros, com um passado tão, Senhor Deus, terrível, Pai. Obrigado porque o sangue de Jesus, Senhor Deus, nos limpa, Senhor Deus. Eu te louvo por isso, Deus, porque, ó Pai, nada do nosso passado pode nos condenar no dia de hoje, Pai. Eu te louvo por isso, Deus. E eu quero te agradecer, Deus, porque, ó Pai, os votos dessa mulher, Senhor Deus, nos encorajam no dia de hoje, Senhor Deus, a fazer também, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, votos, Senhor Deus, acordos, Senhor Deus, ó Pai, com o Senhor, Deus. Obrigado, Pai, porque, ó Pai, o Senhor é um Deus bondoso, Pai, e tudo o que o Senhor disse, tudo o que o Senhor, ó Pai, prometeu, tudo, Pai, detalhes, Pai, às vezes promessas coletivas e às vezes promessas particulares, todas têm se cumprido no tempo oportuno, Pai. Nunca o Senhor falhou, Pai. Eu quero, Deus, juntamente com os meus irmãos, Senhor Deus, ó Pai, cumprir com aquilo que eu já votei com o Senhor, Deus. Cumprir com aquilo que eu hei de votar com o Senhor, Deus. Mostra, Senhor Deus, para que nós venhamos, ó Pai, fazer, ó Pai, de uma forma racional, compreensível, Deus. De uma forma, Senhor Deus, ó Pai, onde esteja alinhado com o Teu coração, Pai. Onde a Tua vontade prevaleça e não a nossa, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, Deus. Que a Tua igreja, Senhor Deus, ó Pai, durma em paz. Reflita nessa palavra, Senhor Deus. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, Deus, sermos, Senhor Deus, cada vez pessoas melhores, Senhor Deus. Para a glória do Teu nome, Deus. Amém, Pai. E amém. Quero te desejar uma boa noite. Quero agradecer por você estar aqui escutando essa palavra. E a gente vai louvar Deus com o último cântico que vai estar encerrando. Deus abençoe você e sua família com paz. Grande é o teu amor.
Enquanto os irmãos estão louvando aqui, esse domingo nós não teremos culto ainda. Esse domingo nós estamos ainda fechados. O culto será online, através das redes sociais. E nós vamos estar passando algumas informações nos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais a respeito de arrecadação de alimento. Porque tem muitas pessoas necessitando. E nós vamos estar ajudando pessoas dessa igreja e pessoas também da comunidade. A tua ajuda, a tua colaboração vai fazer com que muitas pessoas sejam alimentadas, não só no espírito, mas também nas suas necessidades físicas. Deus abençoe, irmãos. Boa noite e a paz.